Oi amores, boa tarde, Vânia Castro falando aqui. Hoje esse vídeo é para compartilhar com vocês como foi a minha experiência quando comecei a desconfiar sobre o autismo do Gabriel. Na verdade, eu nem sabia o que era autismo e aí eu vou falar sobre as características que me fizeram acender essa luzinha quando eu comecei a perceber que ele tinha algo de diferente, tá bem? Antes de mais nada, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe ele para quem possa gostar do conteúdo. Se você conhece alguém que tem um filho que esteja nesse processo de investigação, de desconfiança, mande esse vídeo para essa pessoa, vai ajudar bastante, tá bem? Então vamos lá? Sempre que alguém sabe que eu tenho um filho autista, ou quando eu falo que o Gabi é um autista, a pessoa me pergunta, como você percebeu? Como você notou? Ou ela me fala, eu tenho um sobrinho, eu tenho um filho, ou o meu filho, ele tem algumas características de autista. Então foi assim, gente, eu tive o Gabriel foi programado, eu quis tê-lo, e quando ele nasceu, ele era uma criança aparentemente normal, porque o autismo ele é dessa maneira. Não dá para você saber e nem fazer nenhum exame para diagnosticar enquanto tá na barriga, tão pouco quanto o bebê. O autismo a gente vai sabendo dele, a gente vai ele vai aflorando conforme o desenvolvimento da criança. Ou seja, o bebê começa a dar sinais de falta de desenvolvimento, um desenvolvimento anormal, né? Vamos falar assim. Então, o Gabi, eu já era tia de vários sobrinhos, eu já tinha aí uns 7, 8 sobrinhos quando o Gabriel nasceu. E eu tinha acompanhado de perto esses sobrinhos, e aí eu comecei a comparar o Gabriel com essas outras crianças que ficavam ao meu redor. Quando eu falo pra vocês sobre comparar, gente, é inevitável. Todo mundo que tem uma criança e que convive com outras, toda mãe faz isso, é natural, embora os médicos falem. Não faça isso, não compare o seu bebê a outra criança, não compare o seu filho às outras crianças. Mas é inevitável, toda mãe faz isso, eu conheço várias mães que fazem isso. E as mães que estão suspeitando dos casos de autismo fazem muito, porque a gente, óbvio, compara com crianças normais, né, que estão ali ao nosso redor. Então não foi diferente comigo. Eu comecei a notar que o Gabriel era mais lesadinho. Quando eu digo lesadinho, ele era mais lento para fazer as coisas. Ele não respondia aos meus estímulos. Eu chamava ele, Gabriel, ele não olhava rapidamente como uma criança normal, né, faz. Ele simplesmente ficava fixado lá na TV, ele olhava pra TV e nos desenhos animados eles tinham os preferidos e ele não olhava, ele não se distraía com as coisas que estavam acontecendo ao redor. Fora isso, ele demorou demais pra andar, ele veio andar com quase 2 anos de idade. Ele não falava, ele só balbuciava algumas coisas que não davam pra entender nada. E ele era lento, simplesmente lento pra fazer tudo. Tudo que uma criança de quase 2 anos fazia, ele não fazia ainda. Ele não andava, ele não falava, ele era lento pra responder aos estímulos. Então eu comecei a desconfiar. Isso com 1 ano e 3 meses, eu comecei a falar pra pediatra dele, doutora, eu acho que o Gabriel tem alguma coisa de diferente. E ela me falava, doutora Leda, nunca vou esquecer. Ela me falava, mãe, meninos são mais lentos. Então, não compare ele, o desenvolvimento dele, a uma criança normal. Por aí, porque assim, cada um tem o seu tempo, com 1 ano e 3 meses. E então, eu comecei a respeitar, afinal de contas, ela era a autoridade ali e eu era uma mãe de primeira viagem. Comecei a respeitar o que ela estava me dizendo e só que eu ia para casa e algo dentro de mim falava, esse menino não é normal, não tá bem. E aí ele teve muitos problemas respiratórios, a gente foi para muito hospital e eu comparava as crianças lá internadas com o jeito do Gabi. Quando a enfermeira ia picar ele, ia pulsionar a veia do Gabriel, ele não sentia dor, aquele escândalo que as outras crianças faziam, o Gabriel não fazia. Ele era muito tranquilo, então elas classificavam ele como uma criança boazinha. E eu, atenta, né? Enfim, de 1 ano a 3 meses até 2 anos de idade,
eu questionei insistentemente a pediatra todos os meses que eu voltava na consulta sobre esse desenvolvimento do Gabriel. Porque assim, a minha intuição, eu que vivia com ele todos os dias, me dizia, eu não sei o que ele tem, mas que ele tem algo, ele tem. Porque assim, era muito lento para as coisas. Ele era um bebê lindo, um bebê branquinho, olhos azuis, chamava atenção por onde passava. Mas ele não interagia, ele era diferente. E eu, quanto mãe, e sem medo nenhum de procurar ajuda, muito pelo contrário, eu ansiava por essa ajuda. Eu ansiava por saber o que eu poderia fazer para melhorar. E aí, eu, na última consulta com ela, antes do Gabi fazer 2 anos, isso acho que foi uns 2 meses antes dele fazer 2 anos, eu falei, doutora, eu não sei o que é. Eu só sei que esse menino é diferente. Mais uma vez ela me questionou, ela me perguntou o porquê que eu achava que ele era diferente. Então eu disse pra ela que todos aquelas, né, aqueles motivos que eu já vinha falando, e eu insisti, falei, doutora, eu preciso que a senhora me ajude. Ela falou assim, pois bem, eu te dou uma carta de encaminhamento, porque no convênio do Gabriel eu só podia passar ele num especialista, que eu não sabia nem qual era o especialista, se tivesse um encaminhamento do pediatra. Então ela falou assim, eu só te dou um encaminhamento do neurologista se você passar no que eu te falar pra ir. Tamanha era como eu posso explicar pra vocês? Tamanha era a certeza de que ela tinha que ele não era um autista. Eu falei, tudo bem, fui. Então eu esperei a data, nós agendamos e eu levei o Gabriel no neurologista, que foi indicado pela doutora Leda. E aí, esse neurologista, que foi o que cuidou dele até agora há pouco tempo, porque ele fez 13 anos, então agora ele não passa mais com a pediatria, né, com a turma, o corpo pediátrico. E assim que eu entrei na sala desse neurologista, ele olhou pra mim e falou, mãe, qual que é a queixa? E eu fui com o Gabriel, né? O Gabriel, desde novinho, ele tinha o hábito de amassar papéis. Então, na época, ele tava com uma mania de amassar papel e também tava com uma mania de pegar gravetos do chão. Então, eu cheguei na sala, o Gabriel tava amassando um papel. Nessa época, ele não fazia esculturas ainda. Ele só amassava, ele gostava daquele barulhinho da textura. Tem um aqui, assim, ó. Ele fazia isso aqui, ó. Ele ficava o tempo todo, ele adorava, ele ficava até assim, ó, com a mão perto do ouvido, ele adorava esse barulhinho e adorava a textura. Então ele amassava o dia inteiro o papel e ele chegou no consultório já amassando o papel. E o doutor olhou pra minha cara e falou assim, mãe, qual é a queixa? E aí eu falei pra ele, olha, doutora, na verdade eu não sei, eu tô com a doutora Leda há muito tempo, e a doutora Leda mandou um papelzinho escrito, né, hipótese, diagnóstico, autismo, e favor investigar. E aí ele começou a me fazer um questionário. Ele começou a me perguntar como o Gabriel se comportava em algumas situações. Por exemplo, em público, numa festa, na hora do parabéns, ele fica bem? Aí eu pensei, falei, não, ele não fica. A gente já tinha ido em festinha infantil, ele chorava muito, a ponto de eu ir lá pra fora, principalmente na hora dos parabéns. Aí ele começou a me fazer um monte de questionário. Como que ele se comporta quando ele tá assistindo TV? Aí eu falei, ele não olha nem pro lado. Como ele se comporta quando você tira esse papel da mão dele? Ele fica desesperado. Então, assim, várias perguntas que hoje eu não lembro ao certo, mas o que o doutor estava fazendo? Ele estava buscando, ele estava fazendo a soma das características do Gabriel. Então, eu falei pra ele que ele era mais lento, eu falei pra ele que ele era totalmente disperso, que ele não interagia, que ele era agitado, ele era nervoso, que ele não suportava barulho. Isso eu já tinha notado, que ele não suportava. Primeiro eu achei que o Gabi era surdo porque ele não respondia aos meus estímulos direto. Depois eu achei que ele não era surdo porque ele colocava a mãozinha no ouvido quando tinha muito barulho. Então, ele foi buscando, através dessa entrevista que ele fez no consultório, a soma das características. Então, ele olhou pra minha cara e falou, mamãe, temos aqui um autista clássico. E eu fiz assim, ó, um autista clássico. Tá, mãe, eu vou te indicar aqui, ele vai ter que passar com uma equipe multidisciplinar, que é fono, psicólogo, teoria ocupacional, terapia ocupacional e outras coisas mais.
E aí, agora é tratar. E ele não falava, doutor, ele não fala. Aí ele olhou pra minha cara, bem simples assim, o médico neurologista também é meio tantã, né? E ele falou assim, talvez ele não venha falar, tá, mãe? Alguns autistas não falam, a gente vai ter que fazer o acompanhamento e é isso. Gente, eu saí de lá, eu tava sozinha, aí eu e o Gabriel, eu saí de lá desolada, porque eu nunca tinha ouvido falar a palavra autista, eu nunca tinha ouvido falar. Então, na minha cabeça, eu falei, meu Deus, tudo acabou, porque assim, ele não me explicou detalhes, ele só falou isso, escreveu lá, procura essa equipe aqui e tchau. Eu vim dirigindo lá do Cambuci, onde ele passa, né, no Cruz Azul, eu vim chorando até a minha casa. As lágrimas chegavam a embaçar, assim, eu parava de chorar, limpava pra poder enxergar ele atrás na cadeirinha, sem entender nada e também nem querendo saber, porque ele era muito alheio a tudo que estava acontecendo ao seu redor. E, gente, assim, eu vim chorando porque eu não sabia o que me esperava. Pra mim era uma sentença de tipo, nossa, meu filho é um inútil que vai depender de mim a vida toda, ele não vai falar. Foi terrível. Eu não desejo pra ninguém o que eu passei diante daquele diagnóstico com tanta falta de sensibilidade da parte do médico, né? Mas enfim, ele é muito uma coisa muito comum pra ele, né? Ali tava passando eu e meu filho, meu único filho, meu primeiro filho. Pra ele não, é uma coisa que acontecia todos os dias, a todo momento. E a partir daí, eu cheguei em casa, eu fui procurar na internet, não tinha, há 13 anos atrás, na verdade há 10 anos, porque eu trato o Gabriel há 11, há 11 anos, ele tinha 2 aninhos, há 11 anos atrás, não tinha tanta informação como tem hoje em relação ao autismo, embora eu ache ainda que o autismo ainda deveria ter muito mais estudos, afinal de contas o número de autistas tem subido cada vez mais e ainda tem poucas informações, né? Mas há 11 anos atrás era terrível, não tinha. Então eu li alguns artigos, eu li algumas coisas e aí fiquei sabendo dos níveis, que tinha nível, ele nem me falou do nível do Gabriel, enfim. Eu saí de lá do consultório, esse neurologista me pediu muitos exames, ele queria ter certeza, ele queria investigar que não era nada mais grave, né? Então nós fizemos ressonância magnética, nós fizemos exames de tudo quanto tipo sangue, urina, ele investigou bastante coisas no Gabriel, fizeram exames assim bem complexos mesmo. E assim, não tem um exame que se faça que dê positivo ou negativo para autismo. Esses exames que a gente colheu era para ver se ele não tinha nenhum problema neurológico que pudesse agravar esse diagnóstico do autismo. E não tinha, tá? Então, para saber qual era o grau de autismo do Gabriel, era o desenvolvimento mesmo, era aguardar as respostas do desenvolvimento dele. Então a gente começou a fazer terapias, fono, terapia ocupacional, terapia da fala, né, que é a fono, a gente fez psicólogo e eram 5 dias por semana fazendo terapia, me dedicando totalmente pro Gabriel. Assim que eu entendi que eu teria que parar um pouco a minha vida para cuidar dele, eu saí do meu trabalho, eu trabalhava CLT numa empresa, então eu tive que sair do meu trabalho e foi quando eu comecei a trabalhar pra mim, né? Não foi assim de imediato, mas a coisa foi acontecendo porque eu também não podia ficar sem salário, né? Mas tinha que ter um tempo pra cuidar dele. Foi quando eu comecei a trabalhar por conta e conciliar as terapias com o meu trabalho, com aquele novo ritmo de vida e sempre estudando muito sobre o autismo. O que fez com que entre eu, o médico, as terapeutas do Gabriel, entendêssemos que nessa evolução dele, ele é um autista regular, tá? Ele não é um leve e nem um hard. Ele é um regular, ele tá ali no meio. Partindo desse tratamento, a gente precisou entrar com um remedinho
tranquilizante no Gabi. Então ele toma, ele faz uso controlado de medicamento. Mães, não tenham medo. Se você tem um filho especial, no começo eu tive muito medo. Eu falei, meu Deus, eu vou dar um tarja preta pro meu filho tão novinho. Só que a gente pensa por esse lado, né? O que eu vou estar fazendo? Aí muita gente vem falar que isso ia viciar ele, que ia matar ele, blá, 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 blá. Não, gente, confie no médico que tá tratando, na equipe que tá tratando o seu filho. E se ele falar que é necessário, dê. Porque depois da medicação para ansiedade e para tranquilizar ele melhorou demais as outras áreas. Então ele toma, sim, um remedinho tarja preta. Ele toma essa medicação e essa medicação, no começo, a gente foi ajustando, então o médico não vai te passar uma medicação já de cara, você vai acertar. Não, porque tem a dosagem, tem que ver se ele vai se adaptar. Então, no começo, a dosagem foi alta, ele dormia muito. E a gente, como mãe, tem que estar ali perto. Por isso que a mãe especial, ela precisa estar perto, gente. A criança especial, ela precisa ter alguém ali observando, ela precisa ter alguém ali acompanhando cada detalhe. Então, nós fomos ajustando, né, a dose do remédio, aí trocamos remédio, e tudo isso foi acontecendo, assim, nesse primeiro ano de descoberta. Eu vou falar num outro vídeo aqui sobre como foi pra mim, enquanto mãe, descobrir que meu filho era especial. E aí eu vou reservar um vídeo só pra isso, porque aí tem bastante assunto e eu não quero que esse vídeo aqui fique muito longo. Mas enfim, foi dessa maneira que a gente começou a tratar o Gabriel. Ele foi se desenvolvendo. Demora, gente. Não queiram que as terapias te tragam resultados de um dia pro outro, de um mês pro outro. Às vezes eu recebo questionamentos de mãezinhas especiais aqui no meu direct, do Instagram, ou até mesmo aqui no YouTube, já me perguntaram em quanto tempo que eu comecei a ver o resultado do Gabriel. Se eu falar pra vocês que o Gabriel só falou a primeira palavra com 5 anos, vocês acreditam? 5 anos foi quando ele falou a primeira palavra. Então, assim, o que o autismo me ensinou bastante? A ser paciente, a entender que a gente tem que fazer, repetir, ir pra terapia sem faltar. A gente não falta terapia, gente, não falta. São 11 anos tratando e 11 anos indo pra terapia. E quantos mais forem preciso, nós vamos, tá bom? Então, assim, não queiram resultado agora. Não criem essa ansiedade dentro de vocês de que, assim, olha, começou a terapia, mês que vem ele vai falar. Não cobrem a terapeuta de vocês como se ela fosse um milagre que vai acontecer na vida de vocês. E não é assim que funciona. Terapia é um tratamento a longo prazo e os resultados virão, podem ter certeza, tá bem? Então, assim, o que vocês devem se atentar? Se a terapeuta é carinhosa, se ela gosta do que faz, se ele gosta dela. Então, teve uma terapeuta no começo que o Gabriel não gostava dela, ele chorava muito, ela não respeitava o fato dele ficar com o papel na mão. Então, ela não tinha filho ainda, hoje ela é mãe. Mas na época ela não tinha filho. Então, assim, todas as vezes que ele ia entrar no consultório, na sala dela, ela queria que ele largasse o papel lá fora e entrasse. E ele odiava largar o papel. E eu tentava passar isso pra ela, mas ela, muito novinha, sem experiência, ela achava que aquilo que ela aprendeu na faculdade de o paciente tem que entrar sem nada na mão. Não. Na verdade, ela não era uma especialista em criança especial, né? E aí eu acabei tirando ele dela e fui notando que ela queria forçar ele a se adequar. E com autismo, com criança normal já não é assim, né? Elas têm que ganhar e conquistar. E com autismo piorou. Se você forçar alguma coisa, eles não vão. Você tem que ir conquistando a confiança, você tem que ir fazendo ele se interessar por aquilo. E aí, então, é que eles vão desenvolver e vão gostar e vão querer fazer aquela nova atividade. Mas eu troquei essa terapeuta e desde então o Gabriel tá com as mesmas terapeutas há muito tempo. Eu nem sei falar quanto tempo pra vocês, assim, acho que uns 10 anos. E ele gosta bastante da fono e da psicóloga dele. Aí vira e mexe, a gente entra e sai de outras agora que ele tá maior, mas na época ele tinha várias outras terapeutas. E assim, a terapia dá certo. Insistam, dediquem, não falte. Se ele não estiver gostando, conversa, fala que vai ser bom pra ele. Eles entendem, tá bom?
E remedinho, deem o remedinho, porque na vida do Gabi, hoje ele toma sozinho, ele pega lá, ele sozinho e toma, mas foi bom. Imaginem vocês a agitação que tem na mente deles, certo? Eles têm aquela agitação, tem uns que bate palma, tem dia que o Gabi bate muita palma, né? Que são os tics, os stims. Stims, depois eu vou explicar isso pra vocês. Os estereótipos deles, eles batem palma, eles têm a agitação. O Gabriel tem muito de fazer isso aqui, ó. Ele vai pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Dias que ele amanhece muito autista, são dias que ele tá bem assim agitado. Imaginem vocês terem essa agitação interna e não ter um remedinho que ajude a controlar. Gente, é muito sofrimento. Eles sofrem por estar agitado, eles sofrem por estar com essa ansiedade toda presa. E aí no caso do Gabi, ele não falava, então ele não conseguia pôr pra fora esse sentimento. Então eu optei sim por dar o remedinho e tudo melhorou. Ele ficou mais tranquilo, ele conseguia perceber melhor e prestar atenção melhor nas atividades e tudo mais. Então, sobre remédio, deem, porque eu dou pro meu filho, ele tem 13 anos e nunca deu problema nenhum nele, tá bem? E o remedinho que ele toma, inclusive, dá uma baixadinha na libido dele. Agora que ele é um adolescente, já tô entrando em outras preocupações, né? E esse remedinho dá uma baixada na libido, o que é tranquilo para essa fase, né? Onde a gente se preocupa bastante. A partir daí, gente, terapias ok, remedinho ok, consultas e exames, tudo em dia, né? Nós fizemos todos os exames, todas as consultas. Eu voltei na pediatra com o laudo que o doutor prescreveu, dizendo que ele era um autista. Eu só faltei falar pra ela, não falei? Eu não falei que esse menino tinha alguma coisa? Mesmo ela lendo, ela falou assim, gente, eu não acredito que esse menino é um autista. Porque o Gabi, de boquinha fechada, ele não aparenta. Entendeu? Mas convive com ele pra você ver. E aí a doutora, ok, então vamos, né? Vamos tratar e não sei o que, bababá. Não muda nada no pediatra, porque eles veem a parte física e tal. O tratamento mesmo era com o neurologista. Enfim, tava tudo ok nessa parte. Quando chegou aos 6 anos de idade, eu precisei tirar ele da escola. Ele tava na creche até então, né? E aí ele ia pra primeira série. Ai, que tormento, gente. Aí foi um super tormento. Mas eu vou deixar esse assunto da escola pra poder falar num outro vídeo. Porque é um assunto também prolongadinho, eu quero orientar bastante vocês do que o autista tem direito na escola. Eu vou falar sobre inclusão na escola, eu vou falar sobre tudo e onde o Gabi estuda hoje, tá bem? Obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like aí, tá bom? Assista os outros. Os assuntos vão ser nessa linha de raciocínio de como eu lidei, como eu lido até hoje com o autismo, quais as providências eu tomei, sobre escola, sobre benefícios, como eu me senti quando eu descobri o autismo do meu filho. Então, assim, assistam aos outros vídeos que vão estar muito bom. Desde já, muito obrigada. Compartilhe os meus vídeos com quem você acha que pode gostar desse assunto. Dê seu like, se inscreva e continue por aqui, tá bom? Beijo, até o próximo.